E aí, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê. Eu sou a Emily, meu apelido é Menê e roda a vinheta. A lição dessa semana tem como título Eu Creio. O verso para memorizar diz assim: Você crê no Filho do Homem? Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. João 9, 35 e 38. A mensagem central diz assim: Adoramos a Jesus ao crermos nele. Nos tempos antigos, quando uma pessoa nascia com uma deficiência diferente, por exemplo, ser cega ou não poder andar, as pessoas achavam que ela tinha feito algo muito errado ou então os seus pais, para que ela recebesse para esse ser o motivo dela receber um castigo de Deus. Você acha que essa ideia realmente está certa? Ou você acha que Deus não faria uma coisa dessa e que ele não pune as pessoas por algo que fizeram? Bom, na história dessa semana nós vamos ver o que aconteceu com a história de um garoto que nasceu cego, mas ele foi curado por Jesus. A lição dessa semana está retratada lá no livro de João, capítulo 9. E bora lá! Era uma tarde de sábado, e na mente dos discípulos ainda ecoava aquela discussão que Jesus havia tido com os fariseus. Era isso todos os sábados. Os fariseus sempre arrumavam algum motivo para discordar ou brigar com Jesus, a fim de achar nele alguma imperfeição, pois eles não gostavam de Jesus. Naquela tarde, eles estavam discutindo sobre como Jesus estaria na criação se ele não era Deus. Eles achavam que Jesus era muito pecador, assim como as outras pessoas, e não era digno de estar na criação. Ele nem estava nascido naquele tempo, de acordo com eles. E de acordo com eles, aquilo era blasfêmia, pois ele estava dizendo ser o próprio Deus. Então, Jesus foi meio que expulso do templo. Quando ele saiu, ele avistou um homem que costumava pedir esmolas todos os dias. E ele estava lá também. Ele pedia esmola para cada um que passasse, e mesmo que ninguém desse nada, ele tinha uma esperança ardente no coração de um dia conseguir um trabalho ou algo do tipo, para se poder sustentar. Jesus não tinha nada para dar para ele naquele momento, mas ele tinha algo muito mais especial. Como ele queria provar para os fariseus que ele realmente estava na criação, ele foi lá e, como se reconstruísse o olho do homem, ele jogou um pouco de cuspe na terra, fez um barro e colocou nos olhos do homem. Então ele disse: Vá para o tanque de Siloé e se lave. O homem foi com a ajuda de outras pessoas, e quando chegou lá e lavou os olhos, ele pôde ver a luz, ele pôde sentir tudo aquilo que ele não tinha sentido antes. Ele poderia ver as árvores, os passarinhos, o tanque onde ele estava se lavando. Ele poderia ver as pessoas. Era um sentimento de alegria e gratidão por agradecer um homem que ele nem conhecia. Ele não realmente conhecia Jesus, mas ele estava realmente grato pelo homem que havia transformado a vida dele. Ele não podia ver, ele não sabia como, mas agora ele estava vendo. Então ele começou a contar essa notícia para todas as pessoas por perto. Agora eu consigo ver, eu estava cego, mas agora eu vejo. As pessoas ficavam se perguntando, não é esse mesmo o homem que ficava sentado nas calçadas pedindo esmolas porque era cego? Outras diziam, não, é outro homem, mas é muito parecido. Então, essa amontoação chamou a atenção dos fariseus, e ele foi chamado para conversar com eles lá no templo. E ele contou a maravilhosa história mais uma vez. Inacreditados, os fariseus chamaram os pais do homem, que também disseram que ele havia nascido cego, mas como ele já era um adulto, ele poderia contar por si mesmo. E sim, agora ele estava vendo, eles só não sabiam como. Ele contava a mesma história, e os fariseus ficavam incrédulos. Então ele disse, olha, eu não sei se vocês acreditam ou não, e se Jesus é realmente esse pecador, e ele não é enviado de Deus, como é que ele poderia fazer essas coisas? Olha, eu não sei se ele é pecador ou não, eu só sei que ele restaurou a minha visão. Eu também não sei exatamente quem ele é, porque eu estava cego, mas agora eu vejo e eu sei que foi ele quem me curou. Os fariseus ficaram tão bravos que expulsaram aquele homem da presença deles. Ele foi expulso do templo. Então, quando Jesus chegou perto dele, ele disse,
você acredita no Filho do Homem e acredita que ele foi enviado por Deus? Então o homem disse, eu não sei quem ele é, por favor me mostre. Então Jesus disse, sou eu. Então o homem disse, eu creio que você é o Filho de Deus, e eu creio que você me curou. Então o homem adorou Jesus. Jesus queria provar para nós que ele realmente era o enviado de Deus. E assim como ele criou Adão e Eva lá no princípio, ele poderia reconstruir o olho daquele homem. E com o barro, ele reconstruiu a visão daquele homem e fez a vida dele totalmente diferente. Agora, ninguém mais começaria a falar que ele tinha feito um pecado muito grande e havia merecido esse resultado. Não, agora ele estava livre de uma deficiência. E agora ele poderia arrumar trabalho e construir a vida dele normalmente. Assim como Jesus fez com aquele homem no passado, ele também quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer reconstruir a sua vida para que você tenha uma vida feliz e de esperança. A lição dessa semana traz um recado para mim e para você, e diz assim: o jovem respondeu a pergunta do Salvador com outra pergunta. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. João 9, 36, 37. O rapaz se lançou aos pés do Salvador em adoração. Cristo tinha sido revelado ao seu coração e ele o recebeu como um enviado de Deus. O Libertador, página 279. Assim como o homem fez quando descobriu o que estava vendo, Jesus também nos chama para fazer neste mundo cheio de pecado. Muitas pessoas estão como cegas e também querem ver, mas você precisa levar a mensagem do Evangelho para elas. E aí, você aceita? Se você gostou do vídeo dessa semana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para nos ajudar e para levar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, deixar pra mim oficial. E se você tiver um pedido especial de oração, é só comentar aqui embaixo, que nós estaremos orando por vocês. Tchau!